Claro, você que é francês, né? Isso aconteceu lá na França. Os caras estudam, porra. Aí o que foi aconteceu na época, né? Esse cara aqui, o deputado desse projeto, ele foi reeleito 3 vezes, porque a galera ainda disse assim, porra, botou pra fuder, botou uma pena alta da porra, botou de 4 a 8. Só que não se aplica a ele. Porque normalmente os crimes que eles praticam não estão aqui. Claro, se for, né, se coincidir, aí beleza. Lembra aí, né? Tranquilo? Massa, show de bola, beleza. Vamos então seguir aqui para algumas informações. Vê essa questão. Questão interessante, elas assim, ó. Considerando o disposto na redação atualizada da Lei 7960 acerca da prisão temporária, assinalo que está incorreto. Letra A. O mandado de prisão indicará o período de duração da prisão, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Certo, mas ele quer errada. A prisão temporária terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Certo, percebe que a questão está focando na Lei 7960. Júlio, eu marquei errado porque pode ser de 30. Não, não é você que vai dizer que pode. Para ser de 30, ele tem que perguntar. É uma exceção. Regra 5. Se ele perguntasse, no caso do hediondo, aí beleza. Na hipótese de representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir quanto à prisão temporária, precisa ouvir o MP? Precisa, tá? Lembra aí, a gente falou antes de você chegar, precisa sim ouvir o MP. Exclui-se o dia do cumprimento do mandado no cômputo do prazo. É errado. A redação atualizada diz que inclui. Eu vou incluir o cômputo do prazo. Letra D, né? Letra D é o gabarito. Letra E. A prisão temporária somente poderá ser executada depois da expedição do mandado. Verdadeiro. Como ele queria errada, letra D foi a nossa resposta. Olha essa. Acerca da prisão temporária, ou melhor, a prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, que terá o prazo de... Veja, se ele estava perguntando regra, eu já vou nos 5, mas ele coloca lá, ó. 5. Prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Beleza, já é essa, né? Ele que acerta? É. 15, errado. 30, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Qual é a questão? Eu vou sempre procurar a regra. Lembra lá, se a regra é 5 dias. Júlio, a questão pode ser anulada? Não pode. Para eu cobrar o prazo que não é regra, eu tenho que ser expresso. Eu teria que dizer, nas hipóteses de crime hediondo. E, tecnicamente, ele copiou o artigo 2º. Ele diz assim, ó, a prisão temporária será decretada pelo juiz em face. Veja, o artigo 2º, ele traz exatamente essa redação. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial. Aí ele coloca, né, ou de requerimento do Ministério Público. E terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Letra A, o gabarito. Próxima. Em relação à prisão temporária, assinala a opção correta. O mandado de prisão temporária conterá o período de sua duração e o dia que o preso deverá ser solto. Certo, igualzinho, né? A outra. Letra B. É admitida a decretação da prisão temporária no caso de cometimento de quaisquer crimes cuja pena seja de reclusão. Falso. Não interessa a natureza da pena. Interessa aquele rol taxativo que a gente tem. Tá previsto lá? Tá. Beleza. Não admite para qualquer crime. Se eu chegar e perguntar para vocês, é possível prisão temporária por crime de furto? Só se for qualificado, ele disse. Furto qualificado, ponto. Admite prisão temporária? Só se for qualificado em um caso. A gente tem que dizer qual é esse caso. É o furto mediante emprego de explosivo. Aí pode. Por quê? Porque é hediondo. Pelo fato de ser hediondo, aí beleza. Por que eu tenho que dizer dessa forma? Porque se eu chegar para vocês e dizer assim, o homicídio simples admite prisão temporária? O simples não. Mas eu tenho algum caso que pode? Pode. Qual?
Não, do simples. O qualificado, beleza. Quando ele for simples, praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que praticado por um só agente. Aí, nesse caso, pode. Por isso que quando ele disse assim, furto qualificado pode. Em regra, não. Só se for qualificado pelo emprego de explosivo. Beleza? Por quê? Porque nesse caso é hediondo e por ser hediondo admite prisão temporária. Lembrando que o crime hediondo é o furto qualificado pelo emprego de explosivo. É eu pegar o explosivo, instalo lá, né, no caixa eletrônico, bum, vou explodir e levo aquele dinheiro. O furto do explosivo, aí não é hediondo. Cuidado, tá? Não é, Júlio, teve explosivo. Não, não é teve explosivo. Se eu furtar o explosivo, não é hediondo. Eu praticar um furto com emprego de explosivo, aí sim vai ser um crime hediondo. Letra C. O prazo da prisão temporária é fixo. Não é fixo. Lembra que hoje é até 5 dias. E é improrrogável? Não. É prorrogável por igual período. Letra E. A decretação da prisão temporária no curso do inquérito policial e da ação penal. Falso. Ele está falando decretação. Ele não está falando de espécie. Aí, beleza. Lembra lá, né? Letra E. O juiz pode decretar a prisão temporária de ofício. Meu Deus. Não. De ofício, não. Se ela for imprescindível para o andamento das investigações. Não. Aí, olha só. Como a gente diz, né, que o inquérito, ou melhor, que a prisão temporária só cabe durante o inquérito, olha só algumas situações que a prova pode te dizer. Imagine só. A prisão temporária é cabível durante a investigação. Maravilha. Mas aí a prova chega e diz assim. O juiz recebendo a denúncia torna a temporária ilegal. O juiz recebendo a denúncia torna a prisão temporária ilegal. Sim ou não? O juiz recebendo a denúncia torna a prisão temporária ilegal. Sim ou não? Sim. Por que ilegal, Júlio? Porque se eu recebi a denúncia, começou a ação e prisão temporária da nação, não pode. Não pode. O juiz recebendo a denúncia torna a prisão temporária ilegal. Verdadeiro. Eu não admito temporária durante o curso da ação. A prisão temporária é exclusiva da fase do inquérito, da fase investigativa, ou como disseram aí, fase pré-processual, né? Tem gente que gosta de usar essa palavra. Pré-processual. Lembra, fase investigativa. Diga aí seu trauma. Diga. Respire, fale. Chata, né? Mas se fosse ilegal... Ilegal? Por que é ilegal? Imagina que o juiz decreta a temporária durante a ação. É ilegal no sentido de que violou a lei. Ilegal violando a lei. Temporária, durante o inquérito. E só cabe durante o inquérito. Se o juiz recebeu a denúncia, começou o processo. Que período? Não interessa. A prisão temporária, como a gente estava falando, ela é de até 5 dias. Até 5 dias. Podendo ser prorrogável por igual período. Beleza, mas vamos imaginar que, Júlio, eu estou diante de um crime hediondo. 30 dias. Pode prorrogar por mais 30. Imagina que passou os 30. No 34º dia, o cara ainda está lá. O MP, que o inquérito é dispensável, ele está cagando para o delegado, ele junta tudo, oferece a denúncia e o juiz recebe. Quando o juiz vai ver, se o cara está preso, é ilegal, pode mandar soltar. Pode relaxar essa prisão. Não é comum de acontecer, mas pode acontecer. Por que não é comum? Porque, em regra, o MP fica lá sentado. Lá na França, os promotores ficam assim, ó, esperando o delegado terminar. No Brasil, não, né? Eles são ativos, né? Ele diz assim, bora assistir o próximo episódio, né? Ele vai lá, né? E bota para trabalhar. Oi. Porque quando ele diz fixo, aí não... Exato. Quando ele diz fixo é porque assim, só pode ser de tanto tempo. Aí é fixo. Improrrogável tá errado. Tem que deixar, tem que deixar. Ou o enunciado vai dizer, né, conforme a lei do crime hediondo, ou ele vai dizer, tratando-se de crime hediondo equiparado, aí pode ser 30. Para eu poder marcar os 30 dias, ele tem que deixar claro se eu estou diante de crime hediondo ou equiparado ao hediondo. Tá certo. Certo. Por quê? Porque ele tinha que dizer que era crime hediondo. Se ele não disse que era crime hediondo, veja, é a mesma coisa essa questão aqui, ó. Se a gente for pensar nessa questão aqui, a letra C poderia estar certa, a letra A poderia estar certa, aí eu preciso saber o quê? O que é que o enunciado fala?
A prisão temporária será decretada. A prisão temporária é definida em uma lei. A lei de crimes hediondos, ela surgiu depois e assim, olha, também vai ser cabível a temporária. Aqui, quando? Mas aí a questão tem que dizer. A questão teria que ser clara quando assim, ó, nos casos de crime hediondo. Como ela não disse, aí eu vou para a regra. Se eu chegar para você e perguntar assim, qual o prazo de conclusão do inquérito policial? Se tiver preso ou solto. Preso é quanto? 10. E solto? 30. Mas por que você está respondendo 10 e 30? Porque você está falando da regra. Porque se eu chegar e perguntar, e no Código de Processo Penal Militar, não é diferente? E se eu tiver lá na lei de drogas, não é diferente? Então é por isso que, para cobrar exceção, eu tenho que perguntar. Crimes contra a economia popular, 10 dias preso, 10 dias solto. Sim, mas eu tenho que perguntar. Senão eu não posso presumir. Eu não posso chegar... A não ser o outro ponto eu não vi o Instituto da OCP fazer isso. Mas, por exemplo, o CESP já fez. Chegar e dizer assim, na hipótese de latrocínio... Aí ele já está subentendendo que você sabe que latrocínio é crime hediondo. O Instituto da OCP pode fazer, claro. Eles pedem para tu decorar a pena, quanto mais saber qual é o rol das infrações penais. Lembra aí disso, né? É a mesma coisa, por exemplo, prova discursiva. Prova, imagina que você vai fazer lá uma peça. Caiu uma peça, que aí foi uma situação bem interessante, eu não sei se eu até comentei isso aqui com vocês. O que foi cobrado lá? Prova de 2021, eu acho. A prova chegava, e aí na prova discursiva ela trazia lá um caso que era um crime de latrocínio. E aí dizia que, pensa comigo, para você policial investigar, é melhor o cara preso ou solto? Preso. Vocês dizem assim, pô, Júlio, para mim é melhor preso, ele não ameaça testemunha, não destrói provas, não vai dificultar a minha investigação. Aí a prova vinha e trazia os elementos. Pelos elementos, cabia o juiz decretar tanto a preventiva quanto a temporária. Aí chegava e dizia assim, claro, era uma prova para delegado, e dizia assim, você na qualidade de delegado representaria, porque a palavra é representação, você represente pela melhor prisão no seu caso concreto. Dizia lá, no sujeito que estava sendo investigado por um crime de latrocínio. Aí quando você lia lá os fundamentos, cabia as duas prisões. E aí perguntava, você como delegado de polícia, você pediria qual? Preventiva? Todo mundo na preventiva? Temporária? Quem pedia preventiva, por quê? Porque não tem prazo. E quem pediu temporária, por quê? Porque é mais rápido de decretar? Veja, olha só o que, é que a gente tem que observar, que é o que o colega ali estava falando. Prisão preventiva tem prazo? Não. Mas o inquérito tem tempo. Eu tenho que observar que a prisão preventiva ela não tem prazo, mas o delegado tem prazo para terminar o inquérito. E qual é o detalhe? Se o cara está preso de forma preventiva, qual é o prazo? 10 dias para concluir o inquérito. Mas ele que pediu a temporária, quando a prisão é temporária, o prazo do inquérito respeita o prazo da prisão, já que a prisão tem prazo. O prazo do inquérito respeita o prazo da prisão. Se você for pensar que a temporária é de 5, 5 mais 5 mudou nada, Júlio. Para mim é indiferente. Mas qual foi o crime da questão? Latrocínio. Latrocínio é crime hediondo. Logo, eu pediria por 30, podendo prorrogar por mais 30. Ou seja, eu tinha muito mais tempo para fazer meu inquérito policial. O gabarito da prova, prisão temporária. Por quê, Júlio? Porque eu respeito o prazo da prisão. Se eu peço a preventiva, eu respeito o prazo do inquérito. É prorrogar, se for prisão preventiva, aí o pacote de anticrime trouxe a novidade, né, que eu posso prorrogar por mais 15. Mais 15. Que é um contrassenso, né? A doutrina critica, mas é o que está na lei. Por quê? Como é que o prazo de prorrogação é maior do que o prazo inicial? Dizem, né? Por exemplo, Rogério Sanches, promotor lá de São Paulo, ele defende que o legislador ele queria, mas é como a maioria esmagadora diz, querer não fez. Queria equiparar no âmbito federal, porque no âmbito federal é 15 mais 15. E aí, para ele poder equiparar, ele era para ter mudado, né, o prazo inicial, mas continua 10. Continua 10, podendo prorrogar ali por mais 15. Beleza? Vamos dar um intervalo aí, quando a gente voltar a gente fala de aspectos relacionados à interceptação. Bora? Olha só, pessoal. Vamos, então, observar aqui a Lei 9296 de 96. Colocar aqui ela, tá? Para a gente observar aqui algumas informações importantes. Primeiro, ela está lá no teu edital. E vamos observar, né, o que eles podem te questionar. Primeiro ponto, vejam só. A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova, investigação criminal e instrução processual penal, observará o disposto nesta lei
e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal. Vamos aqui observar alguns pontos. Ele coloca aqui, ó, que dependerá de ordem de quem? Do juiz. Só que ele coloca do juiz competente. Ou seja, não é qualquer juiz. Uma interceptação determinada por um juiz incompetente, ela não é válida. Eu preciso de um juiz competente. Só que olha só o que é que os tribunais superiores admitem. Vamos imaginar que você está investigando um caso. E aí, claro, né, a gente tem que cumprir aqui os requisitos da interceptação, mas vamos supor que no caso concreto, você simplesmente, né, pediu lá a interceptação telefônica, o juiz analisou, viu que estava preenchido os requisitos e ele foi lá e determinou. Imagina que um juiz estadual. Só que durante a interceptação, você verifica que, na verdade, o sujeito ele estava encaminhando drogas para o exterior, para o estrangeiro. E dentro desse aspecto, se a droga está sendo encaminhada para outro país, eu estou diante de um tráfico internacional, logo a competência da Justiça Federal. E você pediu a sua interceptação ao juiz estadual e ele decretou. Agora que eu estou no curso da investigação, durante a interceptação, eu descubro que, na verdade, a competência é federal. Júlio, diante desse caso, o juiz que decretou, ele é um juiz competente ou incompetente? Ele é competente? O juiz ali do caso concreto, olha só o que é que eu preciso observar. Ele disse ali que não é, porque quem julga na Justiça Federal é o juiz federal. O que eu preciso observar é, uma coisa é eu ser competente ou incompetente, outra coisa é ser válida. Aí é diferente. Olha só o que é que a gente tem que observar. Júlio, a interceptação deveria ser deferida, deveria ser autorizada por um juiz federal. Deveria ser. Mas, naquele primeiro momento, eu tinha elementos demonstrando que era no âmbito federal? Não. Então, esse juiz, lembra, esse juiz, apesar de não ser o juiz competente para julgar o caso, a decisão dele será válida. A decisão dele será válida e você diz, Júlio, por quê? Porque o Brasil, lembra lá, né? O STF diz que o Brasil, a gente adota o que a gente chama de teoria do juízo aparente. Teoria do juízo aparente. Júlio, o que isso significa, teoria do juízo aparente? De acordo com a teoria do juízo aparente, o que eu vou analisar, o que eu vou observar é, Júlio, aparentemente, naquele momento, aquele juiz ele era o competente. Aparentemente, ele era o juiz o competente. Por que aparentemente? Porque quando eu estou diante do tráfico internacional, Justiça Federal, por exemplo. Se naquele primeiro momento eu não tinha elementos ainda para saber disso, eu fui lá e decretei. E aí, com o passar do tempo, eu descobri, eita, aqui a competência é de outra justiça. Só que naquele primeiro momento, aparentemente, eu era o juiz o competente e essa interceptação ela é válida. Essa interceptação ela é válida sem problema nenhum. Apesar da lei de interceptação falar em juízo competente, a gente adota, a gente admite a teoria do juízo aparente. Lembra aí? Sem problema nenhum. É isso que a gente precisa lembrar. Olha só um detalhe. Oi. Se é válida, se ela é válida, se ela é válida. E, inclusive, a teoria do juízo aparente, ele vai dizer para a gente que a interceptação ela é válida. Ela é válida. A interceptação é válida, apesar de ter sido decretada por um juiz incompetente. Hein? É nesse sentido. O número da lei, você perguntou, foi? O número da lei que a gente está vendo é essa, ó, Lei 9296. Lei 9296 de 96 está lá no teu edital, tá? É a lei, lembra lá, tá? De, acho que 24 de julho, deixa eu ver a data dela aqui. Isso mesmo, 24 de julho de 96. Júlio, interceptação telefônica pode ser determinada de ofício? É essa a ideia. A interceptação é válida. O que é que acontece? O juiz ele se tornou incompetente. Só que aí você diz, Júlio, se é incompetente é inválido. Aí o STF diz, não, mas aparentemente naquele primeiro momento ele era um juízo competente. É a mesma coisa. Durante ali a investigação diz, eita porra, isso aqui é um crime militar. Então eu vou ter que encaminhar isso, né, para o juízo competente em si. Olha só o detalhe. Oi. Não, eu vou ter que encaminhar, eu vou ter que repassar. É a mesma coisa, por exemplo, se lembra da expressão, vocês já ouviram falar a expressão desclassificação.
É o seguinte, imagine só que eu estou diante de uma situação, vejam, às vezes não, né? A gente sempre vai investigar em tese ali um criminoso. E o cara, às vezes, ele é ligado, às vezes ele estuda. Observa só, o camarada, ele chega, imagina que eu contrato uma pessoa, eu contrato uma pessoa para praticar, por exemplo, um homicídio. Eu contrato ela para matar uma pessoa. Ela vai lá, mata. Ela responde por um crime doloso contra a vida? Sim. Ela vai ser julgada onde? No júri. Só que o que é que acontece? É por isso que uma coisa é passar na prova, outra coisa é investigar. A missão de investigar é muito difícil, porque em regra a gente não estava lá. Ela vai e mata o cara. E aí ela fica naquela, caralho, se der merda, eu vou ser julgada no júri. A Constituição diz, né, que crimes dolosos contra a vida vai para o júri. E aí a gente sabe que júri é sorteio. Tudo pode acontecer, né? É loteria. Por quê? Porque eu vou tentar convencer o conselho de sentença, aquelas criaturas do pântano ali que não sabem de porra nenhuma, e eu vou tentar convencê-las. Eles podem me absolver, eles podem me condenar. Lembra lá, eita, verdade, né? Lembra lá, isso lá na França, né? O pessoal que está na gravação aí, ó, a gente está falando aqui do processo francês. Mas olha só, vamos imaginar que aquele camarada, que ela no caso diz, porra, deu merda. Aí ela vai lá, olha, vê lá no bolso do cara, tem lá um celular. Ela leva aquele celular. Ela queria subtrair, não. Ela quer enganar a polícia. Porque quando a gente chega lá, que vê o cara sem nada, eita, um latrocínio. Vai pensar logo, né? Matou para roubar, ou roubou e matou. Vai ficar naquela situação. Aí imagina que o juiz ali, inicialmente, é o juiz comum. E aí eu tô lá, né, pedindo as medidas e tal. Quando a investigação conclui, a gente percebe que, na realidade, houve ali um crime de homicídio. Então eu tenho que pegar o processo e mandar para onde? Para o juízo competente, que é o juiz da vara do tribunal do júri. Mesma coisa invertido. Imagina que eu estou diante ali de um caso, estou investigando, tal, teve a denúncia, só que o juiz da pronúncia diz, isso aqui não foi homicídio, não. Isso aqui foi um crime de lesão corporal com resultado morte. Veja que a lesão ela foi tão intensa que a pessoa morreu. E aí ele vai fazer o quê? A desclassificação. Ele se julga incompetente e encaminha para o juízo competente. Lembra sempre que o juiz se considera incompetente, ele se reconhece incompetente, ele vai pegar o processo e mandar para o juízo competente. Sempre assim. Certo, certo. Preta doloso. É a situação, né? O seu dolo no antecedente, dolo de lesionar, a culpa no consequente, né? A culpa, né, na situação ali da morte. Mesma coisa acontece com crime de tortura. Eu tenho uma tortura qualificada pelo resultado morte. Eu não quero matar, porque se eu quisesse, o crime era doloso. É sempre assim. Se eu quisesse, o crime era doloso. E essa informação a gente pega, inclusive, né, do próprio artigo 18. Eu costumo dizer que, por exemplo, quando você está no direito penal, principalmente na parte geral, quando você estuda do código para a teoria, é muito mais simples do que da teoria para o código. Por quê? Porque é muito comum as pessoas fazerem confusão, um exemplo, do dolo direto, dolo indireto, dolo eventual. Só que, na realidade, eu tenho dois dolos, dolo direto e dolo indireto. Nomenclaturas, aí o céu é o limite. Esse dolo que chamam de dolo eventual é o dolo indireto. É a mesma coisa. Só que primeiro eu tenho que entender o que está na lei. Crime doloso. Lembra, ele diz quando a gente quis o resultado ou assumir o risco de produzi-lo. Quando você entende o que a legislação fala, ele diz para a gente, pessoal, vê só, no dolo eventual eu quero o resultado? Sim ou não? No dolo eventual eu quero o resultado? Não quero. Não quero, porque se eu quisesse, o dolo era direto. Olha só como a lei é dividida. Ó. Quando a gente quis o resultado. Isso aqui você chama de dolo direto. Dolo direto. E quando ele assumiu o risco, é o que a gente chama de dolo indireto. Indireto. Aí o que é que acontece? As pessoas, antes de trazer a nomenclatura real, elas primeiro querem confundir a pessoa. Aí fala, vamos estudar o dolo eventual. Na realidade, vamos estudar o dolo indireto, que é chamado de eventual. Eventual. Aí o que é que acontece? O que é que dificulta a nossa vida? A gente querer estudar o dolo eventual comparando com a culpa consciente. Primeiro tu tem que saber o que é dolo. Só que qual é a grande questão? Existem palavras que o legislador ele deixa subentendido da gente. E é uma situação de interpretação teleológica, inclusive. Quando você vem para cá, ele basicamente ele está dizendo assim para a gente, ó, que no dolo indireto eu não quero. Ele diz assim, ó, ou não querendo. Não querendo. Por que não querendo? Porque se eu quisesse, o dólar era direto. Quando a gente quis o resultado, ou não querendo,
assumir o risco de produzi-lo. É basicamente isso que está faltando na lei para a gente poder internalizar. Eu não queria, mas eu assumi o risco, é o dolo indireto, é o dolo eventual. Aí quando você diz assim, eu não quero, Júlio, matar, eu só queria torturar. Mas a tortura ela foi tão incisiva, tão intensa. Lembra que a tortura ela pode ser causada por sofrimento físico ou mental. Sofrimento físico ou mental. O sofrimento ele foi tão intenso que a pessoa morreu. Tortura qualificada pelo resultado morte. Qual é a repercussão aqui? Primeiro, vou para o juízo comum. O juiz competente para me julgar não é o do júri. Não é o do júri. Seria o do júri se você dissesse assim, não, Júlio, aí veja só. Se cair na tua prova, cuidado com isso, tá? Isso caiu agora na discursiva da prova delegado de São Paulo. Lá a banca foi VUNESP, mas dizia assim, cabe tortura culposa? É possível tortura culposa? Não. Aí o que é que eu não posso e muita gente confunde? Porque às vezes a gente diz assim, Júlio, tem a tortura com resultado culposo. Resultado é diferente de crime. Eu quero torturar uma pessoa. Tortura, dolo na tortura. Eu quero torturar. Só que, a título de culpa, veio o resultado morte. Eu tenho o resultado culposo, é o que ele chama ali de préter-dolo. O dolo no antecedente, na minha conduta de torturar, culpa no consequente, que foi o resultado. Sempre o consequente é o resultado. Torturei tanto, o resultado, morte. Tortura com resultado morte, tortura qualificada. Qual a repercussão? Juízo comum, repercussão, crime equiparado a hediondo. Se eu quero matar a Luciana, só que para matar, não vou só dar um tiro e pronto, não. Eu vou matá-la mediante tortura. Homicídio mediante tortura. Homicídio qualificado, lembra lá, crime doloso contra a vida, vai ser julgado no tribunal do júri e é considerado hediondo. Exatamente. Para efeitos práticos, o crime hediondo e o equiparado hediondo recebem o mesmo tratamento, mas eu tenho que me ligar nessa diferenciação. Por quê? Porque no nosso edital, eu vi ali, tem o tema competência. Então, cuidado, porque a tortura ela não vai para o júri, o homicídio vai para o júri. Então, eu vou lembrar dessas informações aí. Beleza? Então, fica atento, tá? Quando ele coloca assim, assumir o risco de produzi-lo, a gente tem. Aí, claro, né? Eu sempre digo isso. Primeiro, lê a lei. Lê a lei. Aí, o que é que muita gente quer estudar? Vou estudar o elemento subjetivo do dolo. Aí fica dolo de primeiro grau, segundo grau, dolo direto, dolo indireto, dolo disso, daquilo outro, sei que. Aí você não anda. Porque lembra que a gente tem os desdobramentos, tá? O dolo direto aí pode ser primeiro grau, segundo grau. Lembra disso? Eu quero matar fulano. Só que aí o que aconteceu? Eu fui matar ele estourando uma bomba. A bomba necessariamente matou Beltrano. Dolo de primeiro grau em relação a fulano que eu queria, dolo de segundo grau em relação a Beltrano, porque são consequências necessárias. Eu quero matar uma pessoa que vai embarcar no avião e eu vou explodir o avião. Porra, as outras pessoas, os tripulantes, os passageiros, é uma consequência necessária. Dolo de primeiro grau em relação a quem eu queria, dolo de segundo grau em relação aos outros tripulantes ali no avião. Aí vem a doutrina e ainda inventa dolo de terceiro grau, né, em relação à grávida, né? Veja, aí taca a porra, né? Aí veja que o céu é o limite. Mas lembra disso. Estudei o dolo, coloquei ali o que é, a gente consegue ali seguir. Principalmente vocês vão fazer prova, né, discursiva, que é aquela que tem que escrever, é sempre importante você se atentar ao que está escrito na lei. Por quê? Porque eu já ouvi, né, algumas pessoas estudar a diferença de dolo eventual para culpa consciente, né, aquelas regras, né, do foda-se, fudeu, não tem uma questão dessa, né? Só que tu não vai levar isso para a prova, né? Porque se a gente pedir para tu escrever, aí tu vai dizer, eita porra, agora fudeu. Literalmente, né? Fudeu. Feito, eu vejo muita gente dizer por aí, beber e dirigir assume o risco, logo o dolo eventual. Nada disso, nada disso. Não é a questão de você assumir o risco, é a questão, claro, do que você acredita que vai acontecer. E aí vamos, né, para a nossa... Eu perguntei assim, cabe interceptação telefônica de ofício? Foi isso que eu perguntei. Pode ou não? Depende de que você... Tem duas coisas, né, Júlio? Júlio, a interceptação pode ser de ofício? Sim ou não? Depende de que... Se é no Brasil ou é na França? Olha só. Olha só o que diz o código. A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, vírgula, de ofício ou a requerimento. Aí, olha só, pode ser de ofício? Pode. E olha só, por mais que a doutrina critique... Estudou isso hoje? Ontem? Olha só. É possível.
Lembra que a gente tem interceptação telefônica, eu tenho captação ambiental. Pode ser de ofício? Não? Também estudou ontem, né? Olha só, eles fazem essa diferença, tá? E a gente vai. Hã? Porra, tá vendo aí? Ele já se ligou na dica, porra. Ele já percebeu, ele disse: o segredo é estudar. E, e quando ele olhar para a prova no dia 28, ele vai dizer: meu amigo, se tivesse estudado antes, não tava feito eu aqui, ó, feliz, né? Alguns vão estar chorando, né? Claro, ele vai olhar para o lado e vai dizer: otário, né? Escrevendo tudo.